Daniel, ele estava no meio de um povo que tinha uma cultura sem Deus, ele estava no meio de um povo que não tinha valores morais, ele estava no meio de um povo depravado, de um povo que só sabia pecar. Daniel agora estava no meio de um povo que estava totalmente corrompido. Olha que tragédias na vida de Daniel. Perde a nação, perde a família, perde a liberdade, perde o direito de cultuar ao verdadeiro Deus junto com seus compatriotas. Ele perde ali tudo, mas a despeito desse passado de derrotismo, de derrotas ou de fracassos lá com a sua nação, a despeito de tudo isso, queridos, ele decide no seu coração ser uma pessoa diferente. Ele decide no coração ser uma pessoa que anda de cabeça erguida, que olha para o alto, que acredita no milagre, que espera num Deus. Tem muitas pessoas que vivem em função do passado, e eu conheço muitas. Quantas pessoas, às vezes a gente conversa com elas, e elas carregam dentro do coração raiz de amargura, mágoas profundas, em decorrência de fatos que aconteceram no seu passado, presente ou distante. E essas pessoas não conseguem se libertar dessas mágoas, e por conta delas não conseguirem se libertar dessas mágoas do passado, elas não conseguem viver o presente, elas não vivem o presente. É um presente depressivo, é um presente de tristeza, é um presente de rancor, é um presente de mágoas intermináveis, é um presente que não consegue olhar para o futuro. Pessoas que ficam olhando para o passado, não vivem o presente e não conseguem enxergar o futuro. Daniel tinha todas as condições para ele ser uma pessoa como essa, uma pessoa que não conseguia viver o presente e que não tinha perspectivas de um futuro melhor para ele, mas não. Ele não olhou para trás, ele não olhou para o que estava acontecendo na sua nação, ele não olhou pela sua família que ficou para trás, ele não se preocupou com a sua liberdade que estava cerceada, ele não se preocupou pelo fato de estar no meio de um povo estranho, ele não se preocupou pelo fato de não ter o direito de cultuar a Deus ali, ele não se preocupou com nada disso, ele perseverou em oração. O capítulo 6, verso 10 deste livro nos diz que quando Daniel soube que a escritura estava lavrada e que ele não poderia adorar a Deus, que ele não poderia cultuar outro Deus a não ser o rei, ele então, diz a Bíblia no capítulo 6:10, que ele entrou no seu quarto e 3 vezes ele se punha de joelhos, como antes costumava fazer. Então, mesmo em meio a todas aquelas dificuldades, Daniel era um homem de oração, Daniel era um homem disciplinado, que tinha disciplina para orar 3 vezes ao dia. Daniel era um homem de coragem, porque mesmo sabendo que a escritura estava lavrada, que não podia adorar a outro Deus, ele entra na sua casa, com as janelas abertas para os lados de Jerusalém, ele dobra o seu joelho, e ele continua orando a Deus, porque ele tinha convicção e ele sabia a quem ele servia. É assim que eu e é assim que você deve fazer. Nos seus momentos de adversidade, você tem entrado no seu quarto, dobrado o seu joelho e buscado a proteção divina? Ou você tem se dobrado? Ou você tem se dobrado ante outros deuses? Daniel, a despeito do seu passado de dor, Daniel, a despeito do seu passado de sofrimento, Daniel, a despeito das tragédias que lhe sobrevieram à sua nação,